Terminou a festa do xadrez africano, caiu o pano do campeonato africano individual que teve lugar em Gana, nas categorias aberto e feminino. Vou trazer aqui o desfecho final. Aqui está a tabela final. Após 9 rodadas, sem muitas surpresas, no aberto, os dois grandes mestres participantes do evento ocuparam as duas primeiras colocações. Bassem Amin do Egito foi o grande campeão, seguido do Biel Belhaceni da Argélia, seguidos de dois mestres internacionais, Kitumbo Mwali da Zâmbia e Davi Silva de Angola. Davi Silva foi, portanto, o melhor colocado entre os participantes lusófonos. Fez 6 pontos. Ele que aparecia em quinto lugar no ranking inicial e com 2.358 de rating, fez uma performance de 2.392, tendo ganho 13 pontos nesse evento. Davi Silva começou voando muito alto, 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas, na sequência 3 empates, única derrota contra o campeão do torneio. E para fechar, teve o empate com o mestre nigeriano. Fica aqui o registro de uma grande participação, não só pela posição, sobretudo pelos 13 pontos ganhos na conta pessoal. Na sequência, Mariano Ortega e Sérgio Pereira fizeram 5,5 pontos, terminando na 11ª e 12ª colocações, respectivamente. Apesar de fazer 5,5 pontos em 9 possíveis, Ortega acabou perdendo 9 pontos devido à diferença de rating em relação aos oponentes, pois Mariano era o terceiro no ranking inicial e isso acabou prejudicando o seu rating. Aqui a destacar o confronto lusófono que decorreu na rodada número 3 com o Sérgio Pereira, que terminou empatado. E também a vitória sobre Donaldo Paiva na quinta rodada. Já Sérgio Pereira ganhou 19 pontos, com os mesmos 5,5 pontos do Mariano Ortega. Teve a ver unicamente com a diferença de rating sobre os oponentes. Sérgio Pereira, então, começou vencendo e depois foi alternando com derrotas e empates e teve um final brilhante com 3 vitórias consecutivas, fechando então com 5,5 pontos e 19 pontos na conta. Donaldo Paiva fez 50%, 4,5 em 9 possíveis, o que foi prejudicial para o seu rating, tendo perdido 16 pontos. Após uma estreia vitoriosa, seguiu uma derrota com o mestre internacional da Zâmbia e um empate seguido da vitória sobre Sérgio Pereira e derrota para Mariano Ortega. E depois segurou o resto do torneio com uma vitória e 2 empates, tendo perdido na derradeira rodada para Banele Nhango da África do Sul. Já o mestre internacional angolano Amorim Agnello perdeu 41 pontos, com os mesmos 4,5 pontos do Donaldo Paiva. Apesar de ter tido um início vencedor, perdeu na sequência no tabuleiro 1 com o campeão, o Bassem Amin, e não teve a felicidade de se envolver em algum confronto lusófono. E um destaque para uma fase difícil da 6ª à 8ª, onde teve 3 derrotas consecutivas, mas conseguiu recuperar forças para vencer na derradeira rodada, tendo fechado com 4,5 pontos. Já em femininos, categoria que foi ganha pela sul-africana Jessnick February, seguida da Lina Nasser da Argélia,
que superaram a única grande mestre do torneio Shaenda Wafa do Egito. Jemima Paulo e Vânia Vilhete fizeram 5,5 pontos, ocupando a 6ª e 7ª posições, respectivamente. Meio ponto a menos teve a Ednásia Júnior, que terminou na 10ª colocação. E a estreante Isidora Lourenço Lima fez 4 pontos, terminando na 23ª colocação entre 29 participantes. Para uma estreia, este resultado é deveras encorajador. Portanto, acredito que a Isidora esteja agora motivada para participar em mais eventos internacionais e assim representar não apenas STP, mas toda a lusofonia. Vamos ver agora o desempenho individual das nossas heroínas. Apesar da 6ª colocação, Jemima Paulo perdeu 6 pontos, uma vez que ela figurava na 4ª colocação do rating inicial. Ela começou vencendo as 2 primeiras e depois teve um empate com a sua compatriota Ednásia Júnior. Seguiram derrotas com a grande mestre Shaenda Wafa e com a Vânia Vilhete de Moçambique. Depois mais 2 vitórias e derrota para a mestre Constance da Zâmbia e terminou o torneio com vitória sobre a nigeriana Toritsemua Ofowino. Por seu turno, Vânia Vilhete, com rating de 1829, teve uma performance de 1919, o que lhe rendeu 21 pontos na sua conta pessoal, com os 5,5 pontos em 9 possíveis. Estreou com o empate seguido de derrota e depois embalou para 3 vitórias consecutivas, incluindo uma sobre Jemima Paulo. Na sequência, 2 derrotas, incluindo a derrota para Shaenda Wafa, e terminou em grande com 2 vitórias consecutivas. Uma performance para ganhar 21 pontos. Ednásia Júnior de Angola perdeu apenas 4 pontos, tendo terminado em 10º lugar, apesar do embalo inicial que incluiu 2 vitórias consecutivas, a par da sua compatriota, porém as duas se enfrentaram na sequência e esse empate acabou subtraindo algum gás para as duas. E na sequência teve então uma derrota, seguida de vitória e 2 derrotas. Já no final teve então o empate com uma mestre internacional sul-africana, tendo fechado em grande com a vitória sobre a candidata a mestre Costa Marfinense. Já Isidora Lourenço Lima é uma menina que precisa ser muito acarinhada. Ela não tem rating feed, portanto essa foi uma grande oportunidade para abrir rating. Teve aqui uma performance de 1505. Ela começou o torneio na 27ª colocação de ranking e terminou na 23ª colocação. Conseguiu então algumas vitórias importantes contra jogadoras ranqueadas. Portanto, estamos perante um diamante a ser lapidado e muito acarinhado. Da minha parte, desejo muita força, Isidora Lima. Esse então foi o retrospecto do Campeonato Africano de Xadrez, edição 2024. Quero aqui deixar uma saudação especial para todos os atletas que estiveram envolvidos nesse evento, nos representando muito bem. Dizer que estamos orgulhosos de vocês. Continuem estudando, trabalhando, dedicando-se muito ao xadrez para poder nos encher de muito mais orgulho. Por hoje é tudo. Voltarei na sequência com mais conteúdo ligado ao xadrez africano. Até o próximo
vídeo.